Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian e aí nesse vídeo de hoje a gente vai começar um estudo de uma obra nova que é o Universalismo Crístico de Roger Bortini Paranhos, tá? Esse é o primeiro livro, tá? É o livro base e no futuro, tá? Ainda vai ser agora em 2026, eu vou fazer a leitura da obra Universalismo Crístico Avançado e aí a gente vai estudar o complemento, a adição a este livro, tá? Neste série agora, tá? Vai ser do livro base, tá? Que chama-se Universalismo Crístico, tá bom, gente? Deixa eu ajeitar aqui. Aí alguns recadinhos aqui que eu vou ser um pouco mais detalhado nesse ponto, porque aí dos vídeos da parte 2 em diante, aí eu referencio aqui para as pessoas entenderem. Gente, eu vou fazer algumas reflexões, eu faço a leitura da obra, marco no papel pontos que eu acho relevante, pontos que tocaram meu coração, pontos que eu acho que eu tenho que agregar e a gente refletir sobre, mas tem muito conteúdo no livro que eu não tenho como abordar aqui, porque senão o vídeo ia ficar 200 partes de vídeo, tá? Então assistir o vídeo de forma alguma invalida a leitura da obra, muito pelo contrário. Recomendo fortemente que você, se você tiver acesso, se você quiser, faça a leitura da obra, tá bom? Esse livro é um livro que eu comprei físico, tá? Mas eu acredito que deve ter um PDF na internet, ou se não, encontrar mesmo, comprar um site, alguma coisa, tá? Mas, por favor, faça a leitura da obra, porque aqui, uma coisa que é interessante é que é o seguinte, eu faço a leitura da obra, eu tenho um nível de conhecimento, e eu tenho meu nível evolutivo nesse momento. Então eu fiz a leitura da obra hoje, tem pontos que me chamam a atenção. Se eu fizer a leitura da obra daqui a 5 anos, eu vou estar num outro nível evolutivo. Eu vou ter outras experiências, outras vivências, e aí pode ser que tenha outros pontos da obra que vai me chamar a atenção. Tá? E para você, que é outra pessoa, pode ser outros pontos, pode ser coisa que eu já sei e eu só passei batido. E às vezes para você aquela mensagem é importante. Aquela mensagem vai dar um estalo, vai conseguir entender melhor as coisas. Tá? Então por isso que eu faço reflexões aqui, fico muito feliz que vocês estejam vendo, mas não invalida de forma alguma a leitura da obra, independente de qual livro for, tá bom, gente? Então se você tiver acesso, se você quiser, por favor, tá? É até muito interessante fazer a leitura da obra e depois vir aqui assistir o vídeo, porque ou assistir concomitantemente, que no comentário dos vídeos eu estou começando agora a colocar na descrição até onde que a gente vai estudar cada vídeo, né? A parte 1, a gente vai começar no capítulo 1 e vai até o capítulo 2, 3, assim, e aí você vai acompanhando junto, até para ter uma visão de como é que a outra pessoa viu, o que ela viu, entendeu ou não, e agregar mais, né? E aí o recordinho que eu sempre dou em todos os vídeos, tá? Então já está explicado por que é importante ler a obra e não só achar que o vídeo aqui é tudo, eu só estou pegando, pincelando, né, partes do livro para comentar aqui. Também uma coisa que talvez eu acredito que não tenha muita relevância, mas vamos deixar, né, bem objetivo isso, né? Eu vou falar do livro inteiro, né? Então, da primeira até a última parte, tá? O livro Universalismo Crístico, ele é estruturado numa história como se fosse um romance espírita, tá? Então, eu vou falar o livro inteiro, tá? E aí o recadinho que eu sempre dou, se você pesquisar no meu canal, na playlist, tá? Já tem uma playlist lá criada com o Roger Bortini Paranhos, onde eu vou postar todos os vídeos, os vídeos de livros que eu for lendo dele, tá? Então lá vai estar o Universalismo Crístico, vai estar o Universalismo Crístico Avançado, que eu pretendo já fazer a leitura esse ano ainda, tá? E os outros livros que eu forem lendo, e de vários outros autores, não só dele, tá bom? Então vamos lá, gente. O livro, ele é estruturado em duas partes, tá? A gente vai começar pela primeira parte, que é o Despertar da Consciência. E aí eu acho que, não sei se vai ficar nesse vídeo ou pro próximo vídeo, a gente vai estudar a segunda parte, que é a parte mais, que eu imagino ali 60% do livro, tá? Que vai falar sobre a nova consciência, o início de uma nova era, tá bom? No primeiro capítulo, que chama-se O Reino da Luz, a gente vai ter Roger Bortini Paranhos é desdobrado,
E aí, Hermes Trismegisto, né, que vai trazer essa psicografia junto com Roger, ele vai lá no reino da luz. Eu não vou lembrar agora que colônia que foi, que dimensão que era, para conversar com o Roger e explicando todo o trabalho do livro, o que ia ser feito, qual era o objetivo. Tá? No capítulo seguinte, vai se ter o Roger indo para o reino das trevas. Tá? Então é muito interessante, porque já fica nítido para nós as duas abordagens. Entende? Como é que vai ser visto, por exemplo, na luz este trabalho que é trazer no livro, e como é que vai ser visto pelos negativos, tá? Então, quando ele vai lá, né, só para conceituar, como a gente já sabe, um lugar maravilhoso, uma energia top, uma conversa, e, né, um ambiente paradisíaco, aquela coisa maravilhosa. Imagina, você tá aqui na Terra, aí tu é desdobrado e vai para uma dimensão elevadíssima, é um negócio sensacional, né? Assim, não quero mais voltar, quero ficar aqui, né? Mas aí Hermes vai explicar, né, que é a importância desse trabalho para dar esse passo adicional, que não dá mais para a gente continuar fechado em caixinhas, nós precisamos avançar, o conhecimento precisa avançar, é necessário isso, né? Ele vai nos falar por que precisa do universalismo. Porque as religiões, elas têm a sua função, né? Todas as religiões levam a Deus. Mas as religiões, historicamente, foram e são ainda utilizadas como massa de manobra. São utilizadas como ferramenta de eleitoreira para o cara que chega na religião para ele ganhar votos e se eleger. Aí a gente tem uns absurdos com uma bancada evangélica. Todo o congresso tinha que ser evangélico, não só uma bancada. E o evangélico seguindo Cristo, né? Não outras coisas. E aí ele vai explicar isso. Então o universalismo, ele vem trazer essa visão maior. Hermes também vai explicar da importância da união. Então não é se zerar nenhuma religião, não é ir contra uma religião, não é aquele pensamento que é muito difundido, infelizmente, de que assim, a minha religião leva a Deus, a minha religião é a certa e todas as outras estão erradas. Não, muito pelo contrário. É nós naturalmente nos espiritualizarmos mais, nós naturalmente nos aproximarmos de Deus, porque a palavra religião nada mais é do que nos religarmos à fonte, nos religarmos a Deus, entende? Então, a gente precisa superar este conceito para que nós consigamos avançar, porque não dá para a gente continuar preso em alguns paradigmas, preso em caixinhas, que são extremamente limitantes. Se você que está vendo esse vídeo aqui, fica a recomendação de você assistir a excelente trilogia, que já está inteira no canal, da Revelação Cósmica de Jean Valjean. Vai estudar o terceiro livro, Karma e Compromisso, é discorrido com uma grande riqueza de detalhes, como a religião foi utilizada ao longo da história para interesses que eram completamente contrários aos interesses da luz, aos interesses de evoluir a humanidade, de curar a humanidade, de nos habilitar a construirmos uma nova terra e nos reconectarmos ao universo. Não ficarmos mais aqui isolados no mundo fechado, entende? Então nós precisamos dar espaço. Uma coisa que também é importante, além da gente superar as religiões, o universalismo vem para quê? Para nos trazer conhecimentos adicionais, né? Porque tem muita coisa nova chegando, graças a Deus, a gente está numa iminência, eu não sei quando, mas a gente sabe que os nossos irmãos espaciais estão para aparecer. E nós vamos nos religar ao universo. Não existe vida só na Terra, existe vida em todo o universo. Tem todo o universo habitável. Então como é que a gente vai nos reconectar aos nossos irmãos para conseguirmos avançar no conhecimento, conseguirmos avançar evolutivamente, se a gente ficar preso em valores ainda às vezes arcaicos? Entende? Então a proposta do universalismo, a gente vai ver daqui a pouquinho já, mas só dando uma visão geral, entende? É isso. Superar as religiões, unir todo mundo e estudar, avançar no conhecimento. Porque senão a gente vai continuar preso em situações complicadas de escravidão, de uma sociedade que limita, que cerce, que oprime.
Então nós precisamos avançar isso para construir uma nova realidade e conseguimos avançar ainda mais, né? Então, beleza, já esse ponto aqui. Aí é o seguinte, tem 3 grandes pilares o universalismo crístico, tá? Eu vou discorrer os 3, vou elencar para vocês os 3 pilares, mas eu não vou entrar no detalhe neste momento. Por quê? Porque lá na frente do livro nós vamos discorrer, vai ter capítulo específico para cada pilar desse, tá? Então aqui a gente só vai ver quais são os 3 pilares. E aí faz os 3 pilares, pausa e reflete. Fala assim, pô, faz sentido? Sem entrar nos detalhes. Mas só assim, pô, faz sentido ou não faz? Né? O primeiro pilar. Então vamos lembrar. Vamos lembrar não, né? Vamos ver aqui o primeiro pilar. Amar ao próximo como a si mesmo. Não vou falar mais nada. Só o primeiro pilar. Segundo pilar. Crença na reencarnação e no karma. Né? Na justiça divina. Terceiro pilar. Busca incessante pela sabedoria espiritual, aliada ao progresso filosófico e científico. Não vou, de novo, adentrar aqui, a vontade é muito grande de falar cada um desses pilares, mas vamos seguir adiante, porque lá na frente nós vamos debruçar certinho sobre cada um deles. Ainda no capítulo 1, Roger vai nos falar que o problema da visão fechada das religiões, né? Eu comentei agora há pouco um pouco sobre isso, né? Ele vai aprofundar esse conhecimento, né? Justamente abordando o ponto que eu falei, né? De como as religiões se fecham e essa visão fechada atravanca a evolução, atravanca o progresso, tá? E ele vai fechar o capítulo, aqui pelo menos nas minhas anotações, né? Deixando bem claro um ponto, que é respeito do livre-arbítrio, entende? Então, já é muito importante a gente trazer isso aqui já a reflexão, porque independente do que vai vir, e o novo vai vir, graças a Deus, chega da gente ficar estagnado, chega da gente ficar parado evolutivamente, precisamos avançar, temos que avançar. Mas isso é muito importante. A gente vai ver, talvez mais para frente com mais detalhes isso, mas já vou trazer aqui, porque é muito importante. A gente não pode cair na armadilha de que assim, eu estou aprendendo um conhecimento mais avançado. Então eu vou forçar o meu amiguinho. Entende? Vou forçar que ele tem que entender conforme eu entendo. É armadilha, gente. Não caia nisso. Nós precisamos respeitar o livre-arbítrio. Então cada pessoa está no seu nível evolutivo. Tem pessoas que precisam da religião ainda. E se elas viverem com plenitude, levando para o seu coração o que está sendo ensinado, filtrando o que está sendo ensinado, independente com a religião, vai ter conhecimentos lindíssimos e vai ter algumas coisas complicadas. Se ela filtrar e afastar as complicadas, se ela só viver o que Jesus nos ensinou, que primeiro mandamento, amar a todos. Perfeito. Perfeito. Nosso mundo vai ficar maravilhoso. Não precisa de mais nada. Então, não caiamos na armadilha de falar, meu conhecimento, estou estudando um conhecimento mais aprofundado. Então vou forçar o amiguinho. Não. Temos que respeitar. E eu sempre gosto de trazer aqui a reflexão, que eu acho bem importante para mim também. Eu penso muito isso. Deus, nosso Pai, Mãe, consciência divina, ele respeita o nível evolutivo de cada filho seu. Ele não força nenhum filho. Então se Deus, se a fonte respeita, se o nosso grande mestre Jesus respeita o nível evolutivo, o que isso diz para nós? Que nós precisamos respeitar. E nós sabemos, por diversas comunicações, justamente Jesus nos falou, não jogue pérola aos porcos, não tente ensinar conhecimentos avançados para quem não está preparado para aquilo, é perda de tempo. Porque cada um está no seu nível. Às vezes se o cara está no nível da creche, e aqui não é para ter aquele olhar tipo de demérito, o cara está no nível da creche, eu estou no nível da primeira série, como eu sou avançado. Não, a gente está no nosso nível. O que é a primeira série frente a espíritos que tem pós-doutorado? O que é a primeira série? Não é nada. Entende? Então, não
podemos perder o foco de estudarmos, mas entendendo o nível evolutivo das pessoas, respeitando o livre-arbítrio das pessoas, né? Então tem conhecimentos, tem certas coisas que infelizmente grande maioria das pessoas não estão abertas para aquilo, não estão nem preparadas para aquilo, entende? Porque elas não se abrem, por consequência não estudam, se não estudam não estão preparadas. Então ele já vai trazer isso aqui no final da primeira parte. Achei muito legal esse conhecimento. Por quê? Porque daqui para frente do livro a gente já tem isso no nosso mindset, né? Do que? Respeitar o livre-arbítrio de cada um. Ah, mas não vou aceitar. Tudo bem, entende? É aquela situação, né? Quando chega o novo, no momento que o novo chega, ele é rechaçado, não é aceito pela grande maioria e tal. Vai se passando o tempo, aquilo passa-se a ser aceito, né? Interessante como essa humanidade é, né? Então, nosso grande mestre Jesus estava aqui encarnado, nossa, rechaçado, e não concordavam, e não aceitavam. Desencarnou, aí passa um tempo, nossa, não, então, nossa, o cristianismo é maravilhoso. Tem. Mas tá, mas por que não era maravilhoso quando tava lá, né? Por que essa dificuldade para se aceitar as coisas do novo quando vem, né? Em vez de aceitar, falar, pô, que bacana, vamos estudar, vamos refletir, vamos raciocinar, faz sentido, não faz sentido, pô, vamos levar para o nosso coração, vamos meditar sobre esses ensinamentos. Aí tem toda essa barreira que dificulta, ó, para ir depois lá na frente, não, isso aqui sim, né? Mas é isso, não vou me delongar muito nisso. Vamos para o capítulo 2 agora. Aí termina-se a conversa com o Roger. Ele vai agora ser levado a um reino das trevas. Então, da mesma maneira, de maneira contrária, quando ele foi no reino da luz, um lugar lindíssimo, um lago, uma natureza belíssima, ele é levado lá. Se eu não me engano, o próprio Hermes leva ele e fala assim, ó, segue esse caminho reto aqui. Aí é tudo uma escuridão, dos dois lados, só uma trilhazinha. Ele vai seguindo essa trilhazinha e chega num castelo. Quando ele chega num castelo, ele vai conhecer, aqui ó, Galeato. Galeato é um mago negro, que é o dono daquele castelo, o chefão daquele castelo. E aí já chama a atenção para nós que tem mesa, onde tem vários espíritos trevosos que estão ali reunidos. E aí ele chega, né, para conversar. E aí o Galeato é um espírito bonito, simpático, fala bem, é educado. E ele vai abordando o Roger, né, para conversar com ele sobre vários temas. E aí eu vou falar isso agora, e daqui no final do capítulo 2 a gente vai fazer um link disso. E aí ele tem um serviçal que o Galeato trata ele muito mal. Mas muito mal. Aí ele vai conversando com o Roger, né? E aqui deixa eu ver aqui as minhas anotações, ó. Ele vai para uma região umbralina, né? E aí nessa região umbralina ele vai ser tentado a conversar com o Mago Negro. Entende? E aí vamos parar aqui para refletir. Pô, ele foi numa região da luz. Foi apresentado ao trabalho, aceitou o trabalho, falou, pô, não sou digno. Aí o Hermes falou, não, tu é digno, o cara tá preparado, vamos trazer esse conhecimento. Entende? Aí ele é levado nas trevas. A gente pensa, mas por que Deus permitiu isso? Por que a espiritualidade maior fez isso? Para quê? Para ele justamente ele fazer uma escolha. Então ele foi apresentado ao trabalho pela visão da luz, entende? E falou assim, eu quero. Então agora ele vai ser levado nas trevas, por quê? Para justamente ter acesso a conversar com aqueles espíritos, vai que aqueles espíritos se aquebrantam e queiram contribuir com o trabalho. Que não foi isso que aconteceu, né? Mas ele vai ter a oportunidade de ser testado. Então assim, eles vão conversar com ele, né? O Galeato vai conversar com ele, vai tentar enganá-lo, vai tentar mostrar um ponto de vista das trevas sobre aquela questão. E se ele cair? Entende? Então, porque quando ele estiver aqui encarnado, na matéria, tudo, nossa, o nível de dificuldade vai ser maior. Então olha que interessante. Ele vai ter as duas visões e aí ele poder definir qual ele quer. Se ele vai querer fazer aquele trabalho alinhado com a luz ou com as trevas, né? Então, Galeato, que é esse mago negro, né? Ele vai conversar diversos temas com o Roger, né? Então aqui nas minhas anotações a gente começa pelo seguinte, ó.
Galeato tenta impedir ele de escrever o livro, pois libertará consciências que ele se alimenta. Entende? Galeato trata essas vidas com desprezo. E ele conta que o povo só quer paixões, não quer evoluir. Entende? Vamos parar aqui para refletir. Então ele chega, e aí Galeato vai conversando, e aí ele fala assim, cara, o povo não quer evoluir. Ele fala assim, sim, mas eu vou fazer o trabalho. Aí o Galeato fala assim, não, então não vai não. Nós vamos te proibir, nós vamos te parar, nós vamos usar todas as nossas ferramentas que nós temos para te travar. E ele fala assim, tudo bem, mas a luz vence, eu vou fazer o trabalho. É um fato. Aí é interessante porque tem alguns pontos que Galeato levanta que nos fazem refletir com tristeza, porque alguns pontos que ele fala é uma verdade. Então ele vai falar para Roger, ele fala assim, Roger, para que tu vai perder tempo com isso? Essa humanidade não quer saber de evoluir, cara. Essa humanidade lê livro, tem trabalhar para se reformar intimamente, trabalhar suas paixões, trabalhar suas questões inferiores. Não. E essa humanidade só quer saber de futebol, só quer saber de sexo, só quer saber de bebida, só quer saber dessas coisas. O pessoal não quer saber de evoluir. É só tu olhar teu livro, ninguém vai ler. Nem perde teu tempo com isso aí. Se tu for teimoso e quiser fazer, pode fazer, mas tu vai ver, ninguém vai ler. Entende? Agora, olha quantos escritores a gente tem que trabalhar para nós, escrevendo obras que passam os nossos valores, olha como eles são best-sellers. A gente olha e fala assim, pá, infelizmente, verdades. Não na totalidade, né? Porque existe escritores da luz, tá aqui, Roger Bortins é um deles, Jean Valjean é outro, Robson Pinheiro é outro, e tantos outros. E esses livros são lidos por muitas pessoas, mas, infelizmente, proporcionalmente, são muito menos, né? Muito menos. Pega um livro tranqueira, aí não vou citar algum específico, e compara com esse livro aqui, qual que é o mais vendido, qual que está na lista dos mais vendidos da Amazon, mais vendidos do New York Times, mais vendidos da Veja, né? Mas, uma coisa que eu acho interessante, eu vou trazer aqui para nós, é que conforme vai tendo essa conversa, vai tendo as investidas de Galeato em cima de Roger, é muito interessante, porque o Roger vai tendo essa oportunidade de conversar com o Galeato e contra-argumentar. Isso é muito legal. Porque não é uma coisa assim, não concordo. Ele vai explicando os pontos. Então ele vai dizer, sim, é verdade. Mas e as pessoas que querem evoluir? Ah não, mas não vai vender 10 milhões de livros. Tudo bem, mas se vender 1000, são 1000 que querem evoluir. E Deus quer salvar cada vida. Se as outras 9 milhões, 990 mil não querem evoluir, Deus está trabalhando por cada uma dessas vidas. Mas ele não vai deixar aqueles 10 mil que querem evoluir de lado. Ele vai resgatar e vai amparar. E quando aqueles 9 milhões 990 mil quiserem despertar, Deus está trabalhando e está lá para cada um deles. Então é bem interessante. Eu não vou aqui discorrer, é uma conversa, é um capítulo grande, muito interessante. E vai vendo o ponto e o contraponto das coisas. Cara, é muito legal. Acredito que foi uma experiência talvez um pouco temerosa, né? De estar se vivendo aquilo, imaginando pelo olhar do Roger, né? Apesar dele mesmo ele ter certeza de que ele está amparado, tem um momento que até o próprio Galeato ele fala assim, cara, se você não tivesse proteção a gente destraçalhava, cara. Então, mas eu imagino que deve ser uma coisa um pouco tensa, né? Não deve ser um negócio legal igual tu ir lá numa dimensão evoluída, né? Mas vamos continuar aqui nas observações, ó. Mesmo assim o trabalho e a luz vão vir, né? Ele está dizendo não importa que vocês vão travar. O trabalho vai ser feito e a luz vai chegar. Ponto. Trabalhar por essas vidas é ajudar a evoluir a si próprio e a elas. Aí, porque chega nesse ponto aqui, porque eu marquei esse comentário, e Galeato fala assim, cara, mas para que tu vai fazer isso? Então ele falou, não vai dar sucesso. Primeiro ele tentou travar, não funcionou. Aí o Roger falou, não, nós vamos escrever o livro. Mas ninguém vai ler. Não importa, se um lê, show. Aí resgatamos uma vida, alcançamos uma vida. Não, mas aí não vai fazer sucesso. Não importa, eu não quero lançar o livro para ter sucesso. Eu quero trabalhar para o Cristo e ajudar. Aí ele vai falar essa questão, né? Cara, se nada disso funcionar, ele fala, que o Galeato fala, mas nada disso daí vai funcionar, tu vai perder teu tempo. Vai jogar fora da encarnação. Ele disse, tudo bem. Se você tiver certo, sabe o que vai acontecer? Eu vou evoluir.
Tem? Se eu lançar o livro e ninguém lê o livro, se ninguém tiver acesso ao livro, se todo mundo rechaçar o livro e tal, é uma oportunidade para eu evoluir. Então eu vou sair melhor de toda essa experiência. Aí Galeato não fala nada. Então a gente fala assim, olha que interessante. E é muito verdade. No final das contas, a gente trabalha para construir um mundo melhor, mas o foco é na nossa evolução. Porque se eu não me curar dos meus problemas, não adianta. Eu preciso me curar para justamente ser uma pessoa saudável, um espírito saudável, para poder habitar mundos melhores, para poder contribuir. Tem. Então, se ele só curasse a si próprio, maravilhoso. Entende? Então, claro que tem casos de espíritos mais evoluídos que estão aqui em missão e tal, que aí não tem mais o que curar, então são, né, outras questões também. Mas para nós, meros mortais aqui, se a gente só conseguir se curar e sair daqui muito melhor do que a gente veio, maravilhoso, porque a gente não está em missões planetárias e que vai gerar um impacto, né, em grandes espíritos, né. Mas vamos seguir aqui para a gente não desvirtuar o foco. Roger, isso vai acontecer em alguns momentos. Porque Roger vai percebendo que Galeato é um cara muito articulado, que fala bem, mas ele vai percebendo que Galeato está começando a dar uma quebrantada. Entende? Então ele percebe que Galeato, ele tem um olhar, mas não é aquele olhar de querer destruir, de matar e tal. Ele tem aquele olhar crítico, ele se alimenta das energias, então tem um momento que Galeato fala assim, que aí Roger fala assim, cara, por que tu não vem trabalhar para a luz? Pô, você está entendendo como a humanidade funciona? Você está entendendo que a humanidade tem essas tendências, as paixões? Por que tu não usa esse teu conhecimento? Por que tu não usa esse teu carisma para trabalhar para o bem? Né? E aí Galeato vai dizer para ele, não, eu me alimento dessas energias. Para que eu vou ajudar? Tem espíritos aqui que fez encarnação seguida de encarnação, fazendo as mesmas cagadas, trabalhando para mim, me servindo. Inclusive aquele que ele está tratando mal. Ele fala assim, cara, você tá me servindo. Pra que eu vou? Eu tenho esse reino aqui, ó. Pra que eu vou trabalhar para contra esse reino onde eu sou o poderoso, onde eu me alimento energeticamente e tudo isso? Não, eu vou continuar com essa maldade e fazendo essas maldades. E aí, vem um ponto interessante. Ele leva Roger para um lugar que é como se fosse uma piscina térmica, né? E aí eles entram naquela piscina. E aí Galeato leva mulheres lindíssimas, nuas, para deitar, para entrar na piscina junto com o Roger. Quando isso acontece, o chakra básico, que é o chakra ligado à sexualidade, começa a girar loucamente. E aí o Roger sente toda aquela coisa, né, daquele desejo, né, carnal, mas não é carnal porque ele está em espírito, né, aquele desejo sexual. E aí o que ele faz? Ele trava. Ele para e aí o Galeato fala, vem cá, vem aqui, vamos brincar, vamos se divertir aqui com as minhas garotas. E aí ele fala assim, não. E aí Galeato começa a dar intrusões psíquicas. Ele, não, vem cá, entra aqui na água, vambora, abraça uma aqui e tal. E aí o que o Roger faz? Ele tá travado, e aí ele fica um tempo ali, aí ele busca se conectar a Deus. Olha que interessante o treinamento dele para lidar com aquela tentação, né? Poderia na hora ter aberto um portal, entrado um Exu e resolvido tudo. Mas olha como é que é um treinamento para ele conseguir lidar com aquilo, né? Olha como é que Deus trabalha para tentar resgatar aquela vida daquele mago negro que vai ser resgatado. Não sei que momento, mas vai ser resgatado, porque a gente já viu começar, a luz já está começando a acender dentro dele. Então ele vai ser resgatado porque ele já está começando a se aquebrantar. E em contrapartida, treina-se Roger Bottini Paranhos, né? Então ele tá travado, aí ele busca se acalmar, não dá vazão naquilo, mas ele tá congelado, né? Como se fosse congelado, parado assim. Porque ele não quer dar vazão àquilo, então ele fala assim, cara, se eu fizer qualquer coisa, se eu olhar para essas meninas, se eu mover 1 milímetro, eu caio na tentação. Aí ele levou o pensamento a Deus e falou assim, Deus, eu sei que isso não é real. Entende? Eu não quero isso. Entende? Eu não quero. Me mostre como é. Aí quando ele abre os olhos, ele vê aqueles espíritos, mulheres que antes estavam vindo, mulheres lindíssimas. Nossa senhora, espetáculo. E aí ele vê o espírito todo degenerado, porque ele estava vendo o espírito real, além daquela ilusão que Galeato estava propondo. E aí isso a quebranta. E aí ele olha Galeato e fala assim, não, eu não quero.
Olha como vai que vocês estão. E quando ele fala isso, o próprio Galeato e as próprias mulheres enxergam a sua forma espiritual degenerada. Aí Galeato afasta elas saem, e aí ele até brinca, fala assim, funcionou a tua tática. Só que a tua tática parece uma avestruz, né? Tu botou a cabeça no buraco, eu não estou vendo inimigo, só que o corpo tá todo pra fora, né? Aí ele falou assim, é a ferramenta que eu tenho, mas não caí na tentação, estou protegido, e é isso aí, né? E aí Galeato dá risada e fala assim, da próxima vez tu tem que melhorar a tua técnica pra não fazer isso desse jeito, fazer um jeito que seja mais inteligente, né? Entende? Então olha que interessante. Vamos seguir aqui, gente. Aí ele vai falar sobre o evangelho e Galeato vai comentar o seguinte, ó. Jesus, ele fala assim, Jesus vivia o que pregava, não só falava. Então lá, naquele momento da tentação, que aí Roger vai dizer, cara, tá vendo, ó, superei a tentação, cara, vamos pra luz, vamos trabalhar para ajudar a humanidade e tudo. Galeato vai dizer, olha, eu realmente admiro Jesus, não concordo com ele, mas admiro. Porque ele falava e vivia o que ele pregava. Muita gente religiosa hoje em dia só fala, não vive o que prega. Tem? Inclusive você está falando aqui coisas bonitas, querendo me levar para a luz, de que eu devo evoluir, de que esse mundo que eu estou vivendo aqui de ilusões daqui não vale a pena e tal. Só que quando vê as meninas ali, tu travou. Entende? Se tu realmente está vivendo o que tu está falando, tu ia estar aqui agindo de boa. Né? Então, isso mostra para nós como nós precisamos estudar para se tornar pessoas melhores e colocar em prática. Que é o que o Galeato vai falar. Não só ficar falando, mas tá botando em prática. E aí onde está a dificuldade da coisa, né? Pro nosso evolutivo, que é o que? Realmente colocar em prática, né? Porque estudar é muito fácil, estudar é moleza. Tá? Joga ali, lê o livro, tá? Mas e aí? E se reformar? E se olhar as nossas sombras, os nossos erros e encarar para superar isso, né? Mas vamos aqui adiante, ó. O Roger vai quebrar a ilusão das meninas, orando a Deus, né? E falando, tá aqui, ó, bem interessante, bom reler aqui. Ele vai falando que ele ora a Deus, falando assim, Deus, eu quero viver o amor que tu tem para nós, não as paixões carnais. Aí por isso que eu até anotei aqui, eu achei bem bonito, porque muita gente vive a questão da carne, da matéria carnal, né? Então sexo pelo sexo, sem essas camadas de amor. Então naquela oração quando ele fez, comentei ali, buscou se conectar a Deus e aí quebrou aquela ilusão e ele viu o Espírito como realmente eram. Nessa oração, né, um pedaço da oração eu até marquei aqui, porque eu achei muito bonito, é isso. Deus, tu fez o sexo. Então se tu fez o sexo, é para nós vivermos o sexo, não há problema nenhum. Sexo não é pecado, sexo não é impuro, sexo não é errado, nada disso. Sexo foi criado por Deus, é maravilhoso. Mas vivemos o sexo com amor. Vivemos o sexo como Deus definiu, não deturpado e depravado e tão errado, né? Inclusive a gente sabe como essas questões carnais é o calcanhar de Aquiles da encarnação de muitos e muitos espíritos, né, gente? Entende? Não é um ponto bem sensível, né? Porque nós somos, principalmente quando nós estamos encarnados, é muito latente, né, a questão sexual, né? E aí é o seguinte, ó. O Roger disse para Galeato, né, que o universalismo vai ajudar a humanidade a evoluir espiritualmente, mesmo que a atual não busque isso. Então ele vai, né, quando ele está dizendo, mas Jesus vivia assim, ele vai dizer, sim, mas isso do universalismo, porque ele vai ajudar a humanidade a evoluir. Outros pode ser que eles não vivam, mas é um passo adicional. Então a gente evoluiu com o espiritismo. Mas acabou? Não, temos um conhecimento novo chegando, precisamos avançar nesse conhecimento, né? E aí Galeato fica muito bravo, porque ele percebe que todas as investidas que ele está indo não está tendo êxito. Aí o que ele faz? Aí ele faz uma ameaça mais pesada. E quando ele faz essa ameaça mais pesada, aquela galera que estava lá, serviçais dele, já meio que se armam, assim, sabe, por uma coisa complicada, né? E aí ele vai ameaçar, Roger. Ele vai dizer assim, olha, eu vou cortar teu fio de prata. Vou te desencarnar, pra mim é moleza. Desencarne já era. Tem? Só que a gente sabe que, né, que ele não pode cortar o fio de prata, tem? Porque o Roger tem proteção, né?
E aqui eu não marquei, mas é o seguinte, nas minhas anotações não tem. Aquele serviçal do Galeato foi um espírito que já estava algumas encarnações juntos com o Galeato. E eles tinham uma ligação kármica muito grande. E aquele espírito, eu não vou lembrar porque eu não marquei aqui. Eu não lembro se ele tinha a língua cortada ou era cego, era alguma limitação assim. Ah, não, lembrei. Isso, lembrei. Ele tinha a cabeça cortada. E aí, Galeato tratava ele muito mal. E aí, na hora que quando o Galeato ameaça ele, Roger Batista Paranhos vai pra cima, não de realmente, efetivamente lutar, mas ele diz assim: não, você não vai cortar meu fio de prata, você não tem esse poder. Tem? Deus está protegendo, você não tem esse poder. Tem? Tu pode querer, mas tu não vai. E aí, Galeato fica furioso, mas não tem o que fazer, ele está protegido, ele sabe disso. Galeato sabe que ele está assessorado pelos irmãos da luz, ele sabe disso. Aí o que o Roger faz? Na hora que o Roger vai sair, pra fazer, tu quer me ameaçar? Então beleza. Ele chega para aquele espírito que estava servindo e sendo muito maltratado por Galeato, porque ele fala assim: mas por que tu serve esse cara? Porque ele me prometeu que vai regenerar meu espírito. Aí ele pega, coloca as duas mãos sobre a cabeça do espírito e fala assim: a sua cabeça está curada, você está curado. Com fé impôs, porque a gente sabe que o perispírito é moldável, mas aquele espírito não sabia disso. Então ele achava que realmente estava desmembrado. Aí quando ele faz essa cura, ele: estou curado. E aí Galeato fica furioso. Ele fala assim: como você curou ele? Você não pode curar ele. Eu que tenho que curar ele para ele me servir. Então se tu curar ele, ele vai deixar de me servir. E aí o espírito falava: não, eu vou te servir para sempre. Ele falava assim: tu não vai, a hora que tu estiver recuperado, aí tu vai fugir aqui do meu reino e vai deixar de me servir. Então, cara, então o Roger faz a cura e ó, pica a mula. Entende? Então é interessante ver. E aqui de novo, eu estou trazendo alguns pontos. A leitura integral vai aprofundar muito mais, tá? Mas é muito interessante ver os pontos críticos que são levantados pelo negativo, alguns até tendenciosos para desvirtuar, alguns válidos, né? E é muito interessante ver como é que a luz se comporta frente a isso. Porque não é fugir, não é se amedrontar, não é se acovardar, é se posicionar. Então eu achei muito interessante, entende? E aí quando acontece isso, é aberto o portal. Aberto o portal não, perdão. Depois de ele fazer a cura, aí eles ficam putaços, vão pra cima realmente do Roger, e o que acontece? O corpo dele, o espírito dele é puxado de volta pro corpo. E aí, protegido na carne, com toda a ajuda e amparo, né? Aí eu marquei aqui minha última anotação aqui do capítulo 2, eu comentei isso ao longo do vídeo, mas só para deixar bem frisado, que Roger percebe que Galeato está começando a se quebrantar para a luz. Ele ainda está negativo, tem? Mas ele já não está mais vibrando 100% no mal. Ele já está começando a quebrantar, né? Neste livro nós não vamos mais ver o Galeato em momento nenhum. Não sei se em obras futuras nós veremos, né? Nesse momento, quem puxa Roger daquela iminente confusão para o corpo físico é um espírito que é relatado numa outra obra de Roger Batista Paranhos que se chama A História de um Anjo. Não fiz a leitura dessa obra ainda, tá? Então eu não sei os detalhes, mas pelo que está na nota rodapé, é um espírito negativo que despertou e retornou à luz. E estava trabalhando para a luz naquele momento. Entende? Né? Então, foi ele que interviu, porque ele parece que tinha ligações kármicas com Galeato, com Roger, e interviu para proteger e resgatar Roger lá, que foi ele que pegou o espírito e devolveu pro corpo, né? Então olha que interessante como não existe mal que dure para sempre, né? E é isso aí, gente. Fechamos o capítulo 2, já tá com 40 minutos, estamos estouradaço no horário do vídeo, no tempo do vídeo. Encerramos por aqui. Próximo vídeo a gente vai iniciar a segunda parte, tá bom? E é isso daí, gente. Fiquem todos com Deus e até a próxima.